Eu quero convidar você a abrir, então, a Bíblia no livro, ou na carta aos Colossenses, capítulo 1, do verso 3 ao 14. Então, a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1, nos diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Querido Senhor, nós glorificamos e bendizemos ao seu santo e glorioso nome. Adoramos na sua santidade, nos alegramos quando podemos cantar e expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que temos vivido. Mas, diante do amor do Senhor, nós queremos nesta noite, mais uma vez, ser ministrados pelo seu Espírito, para que a sua palavra, Deus, iluminada sobre a ação do seu Espírito, nos faça compreender e nos leve a amar verdadeiramente como o Senhor tem nos amado. Pai, nós não queremos apenas fazer parte, eu falo isso por mim, Senhor. Eu quero amar, eu quero aprender a viver como o Senhor viveu, para que com a minha vida eu possa glorificar o meu Deus. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vejo aqui nesta porção da palavra de Deus um princípio e algumas virtudes que edificam a vida do crente e que fazem a igreja multiplicar. E quando eu falo em multiplicar, não estou apenas pensando em crescimento numérico. Nós precisamos, assim como a igreja aos Colossenses, crescer na fé, no amor e esperança. Aliás, temos uma placa bem grande lá fora, que diz o quê? Igreja Batista, Fé, Esperança e Amor. Mas isso não pode ser apenas um nome, não pode ser apenas uma razão social ou um nome denominacional. É preciso que nós vivamos isso como um princípio dado por Deus através da sua palavra. Fé, esperança e amor. A igreja em Colossos, segundo o que Paulo registrou nessa carta, estava vivendo este princípio. Ele diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho. A fé, o amor e a esperança nos levam a viver uma vida de maturidade e crescimento de princípios dado por Deus. A fé é o exemplo daquilo que pode mudar e moldar o coração. É o exemplo que está na vida de muitas pessoas, de muitos homens, mulheres que são citados nas Escrituras, de que viveram experiências maravilhosas, porque elas acreditaram na palavra de Deus. Então, a fé acalma o nosso coração e nos leva a confiar nas promessas de Deus. Essa semana, alguém me procurou e abriu o seu coração, falando de alguns medos que tinha. E, ao aconselhar e conversar,
ao final da conversa, quase no fim da conversa, ele pediu, aonde ele encontrava na palavra de Deus, alguma coisa que lhe ajudasse naquele momento em que tivesse o medo, que sentisse o temor. E então eu pude citar uma porção da palavra de Deus e aquele coração se acalmou. Irmãos, é exatamente isso que Deus quer e espera de nós, a nossa confiança na sua palavra. Nós precisamos depositar a nossa fé na palavra de Deus, pois a palavra de Deus pode abrir a nossa visão espiritual para nós enxergarmos ao longe aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus tem feito, e que muitas vezes, com os nossos olhos normais, nós não conseguimos enxergar. Nós temos o exemplo de Davi, um homem reconhecido segundo o coração de Deus, alguém que viveu a experiência da oração, alguém que confiou na palavra de Deus e que viveu na presença de Deus com toda a confiança, e todas as suas ações, tudo aquilo que ele ia fazer, ele fazia confiando na palavra de Deus. E não importava as circunstâncias, ele buscava Deus, porque através de Deus ele vivia o princípio da oração. E ele buscava a presença de Deus, e de tantos salmos que nós temos, o Salmos 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, caminhar me faz por pastos verdejantes, refrigera minha alma, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque a sua confiança, irmãos, estava na palavra de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus. A palavra de Deus dava a ele a segurança que ele precisava, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Ele tinha a fé, tinha convicção de que Deus cuidava dele. E então, com esse, vamos dizer, com essa fé, ele podia estar passando por qualquer situação, inclusive pelo vale da sombra e da morte. Mas se Deus estivesse com ele, ele não temeria mal algum. O que nós precisamos, irmãos, é exercitar a nossa fé, colocar a nossa confiança naquilo que Deus tem dado a nós, e as suas promessas, elas nunca falharam, irmãos. Elas são verdadeiras, foram verdadeiras no passado, são verdadeiras hoje no presente, e serão eternamente, como nós cantamos aqui, irmãos. Há uma vida eterna para nós vivermos depois que esse corpo deixar de respirar, e nós vamos escolher pela fé se iremos viver essa vida eterna na presença de Deus, ou separado dele eternamente. E essa confiança está na palavra de Deus. Ela nos direciona para irmos ao caminho, para encontrarmos a direção, para chegar à eternidade, com confiança na presença de Deus. Eli, ou Eliseu, também era um homem de oração. E em uma determinada ocasião, quando a sua vida corria risco de vida, ele estava cercado por um exército armado, forte, que vinha para tirar a sua vida, e estava junto dele lá o seu discípulo, o seu ajudante, o seu companheiro, aquele que estava caminhando, porque queria aprender, queria viver a fé que Eliseu vivia, ou que Elias vivia, não, Eliseu vivia. E ali então, naquele momento, aquele homem, diante daquela circunstância, ele, com os olhos da fé, estava sereno, tranquilo, mas o moço que acompanhava ele, olhando para o exército, temia grandemente, e então Eliseu orou, pedindo a Deus, para que Deus mostrasse ao seu servo
aquilo que ele estava vendo. Irmãos, muitas coisas que nós só poderemos enxergar unicamente pela confiança na palavra de Deus. Porque aquilo que a palavra de Deus diz é real. Talvez nunca teremos uma experiência como teve aquele moço que estava caminhando com o profeta. Talvez nunca enxergaremos da forma como ele enxergou um exército armado com carruagens de fogo que cercavam eles, e era um número muito superior do que aquele exército que vinha para atacar eles. Mas Eliseu olhou para um moço e pediu para Deus que Deus mostrasse para ele o que ele estava vendo. E isso está registrado na palavra de Deus, lá em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 17, que diz: e orou Eliseu e disse o Senhor, Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas, se você não conhece essa passagem das Escrituras, chegue em casa hoje e abra a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6, e leia. Você vai ver um exemplo de fé maravilhoso. A fé, meus queridos, pode nos fazer ver que o futuro está garantido e preparado por Deus. Além de termos a certeza que Ele tem um momento certo para agir em nosso favor enquanto caminhamos nessa terra. Pela fé, nós temos a certeza de que somos vencedores, independentemente das circunstâncias que vivemos. O apóstolo Paulo afirma isso quando diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, essa é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo isso para nós com convicção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há algum exército que poderá vencer Deus? Há algum projeto humano, qualquer coisa? A palavra de Deus diz que nada pode nos afastar do amor de Deus, nada pode nos separar, a não ser nós mesmos. Quando escolhemos viver em desobediência à sua palavra. Somente nós somos o único meio pelo qual poderemos viver separado de Deus. Paulo então está dizendo que nós temos a presença de Deus. Aliás, Jesus disse isso, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E Jesus, irmãos, está à frente da igreja. A igreja só está prosseguindo porque Jesus é quem está lutando. Somente Jesus tem o poder para vencer o poder das trevas. Aquilo que é espiritual, que os nossos olhos não conseguem enxergar, e por amor do Senhor, pelo projeto de Deus, é que nós não somos consumidos. Por isso, nós precisamos, irmãos, depositar a nossa fé na palavra de Deus, aquela que vai nos dar a garantia para a eternidade, que nos dá um futuro certo. O apóstolo Paulo ainda vai dizer, na mesma carta, ele vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, quem tem o poder para nos separar é a morte. Porque a morte é o quê? Pecado, desobediência. A desobediência à palavra de Deus gera o quê? A morte. E a morte, dentro do princípio bíblico, significa o quê? Separação. Mas Jesus venceu a morte e nos fez vencedores, então nem a morte tem poder para separar aqueles que estão em Cristo Jesus.
Mas as pessoas querem confiar em projetos humanos, querem confiar em meios, em homens, em tantas coisas nessa vida, depositam toda a sua fé e se frustram tremendamente. Porque quando as pessoas conseguem os seus objetivos, elas descobrem que ainda há outras coisas que elas precisam, e o mundo vai dando para elas, e vai dando para elas, e elas nunca vão se saciar, porque nada deste mundo será suficiente para preencher aquilo que Deus tem preparado para nós. O apóstolo Paulo diz que aquilo que está preparado na glória de Deus não pode ser comparado com nada deste mundo corruptível. As nossas mentes humanas e ainda pecadoras não podem alcançar e visualizar o projeto de Deus na sua amplitude, mas aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, Ele nos revela pela sua palavra. E uma das coisas que Ele diz é que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. E o próprio Deus estará conosco. São revelações da palavra de Deus, promessas da palavra de Deus, mas em que eu tenho crido? Aonde eu estou depositando a minha fé? Será que não é nos meus projetos, nos meus sonhos, nos meus objetivos desta vida? Queridos, a fé é algo que está em nós, faz parte da nossa essência, está ligada diretamente com a nossa razão, faculdades do conhecimento, de onde tomamos nossas decisões todos os dias. É através da consciência, através dessa maneira que Deus deu a nós, ou Deus, dessa capacidade de raciocinar para poder discernir e fazer escolhas, é que nós temos que colocar a nossa fé para que as nossas decisões, pautadas naquilo que a palavra de Deus nos garante, nos dê certeza, convicção de que estamos fazendo certo, que estamos caminhando em direção do projeto real e verdadeiro e eterno diante de Deus. Então, meus queridos, quando nós usamos do conhecimento e quando nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus, logo então nós nos encheremos de esperança, porque nós conseguimos, pelos olhos da fé, olhar para o futuro e ver, como foi lido aqui no Salmos 73, de que o futuro do ímpio é só até um ponto, e tudo perece, mas o futuro do justo, ele se prolongará na eternidade, no gozo celestial, na presença de Deus. E é isso que nós precisamos ver, irmãos, nada é mais valioso do que essa certeza, essa convicção de que você estará na eternidade com Deus. E foi para isso que Jesus veio a este mundo. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que nós, ouvindo a sua palavra, pudéssemos crer e ter convicção e ter certeza desse plano maravilhoso de Deus. Então, a esperança é o termômetro que nos informa que não devemos viver presos às coisas deste mundo. O apóstolo Pedro lembra disso quando diz: pois de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lembra o que foi dito aqui no início? Pessoas que se enchem de poder, de graduação, e que se acham como Deus, porque estão acima da lei, dos meros cidadãos deste mundo. Eles estão acima. As regras que eles podem quebrar, eles ditam as regras, eles julgam as regras, condenam aqueles que fazem errado ou que desobedecem às leis, mas eles estão acima dessa lei. Foi isso que nós ouvimos aqui. Então, queridos, no reino eterno, que os colossenses aqui
estavam vendo pela fé a esperança na palavra da verdade, o Evangelho, é que os movia a viver na presença de Deus e amar os santos, como nós estamos vendo aqui. Então, queridos, quando nós acreditamos nessa promessa, com certeza os valores que vão nortear as nossas ações serão aquelas que a palavra de Deus nos orienta. E é exatamente isso que os colossenses estavam experimentando. É isso que Paulo está dizendo: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho. A confiança na palavra de Jesus movia eles a viverem outro princípio. Eles, no presente, aplicavam o princípio do amor e, amando, eles frutificavam. E assim, eles davam testemunho, alcançando o mundo ao ponto de Paulo falar: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. O amor gera o cuidado e o desejo de estarmos juntos, vivendo na presença de Deus. E é isso que os colossenses estão vivendo. Porque eles estavam vivendo pela fé na palavra de Deus, naquilo que Jesus Cristo instruiu, viveu e deixou para a igreja. E quando eles entenderam, quando eles depositaram, quando eles acreditaram, quando eles entregaram as suas vidas para viver isso, eles começaram a viver com alegria e por isso se amavam mutuamente. E por isso eles ficaram conhecidos. E o apóstolo Paulo vai dizer um pouco mais adiante que aquilo que estava acontecendo na igreja em Colossos estava acontecendo no mundo inteiro. E eles estavam frutificando, ou seja, trazendo novas vidas para desfrutar e viverem o amor. Nós precisamos, queridos, entender que nós não apenas fazemos parte de uma multidão, nós não fazemos parte de um clube de animação, nós fazemos parte de um projeto grandioso, de muito amor e de muito valor. Deus deixou o céu, Ele veio a essa terra para estabelecer esta igreja. O projeto dele tem que ser pela sua palavra, pela sua vontade, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos. O amor, irmãos, nos une, nos aproxima e nos leva a compartilhar do Evangelho, pois compartilhamos do amor de Cristo e do propósito de Deus em salvar vidas. O principal objetivo, meus queridos, de Deus enviar Jesus ao mundo foi para salvar o homem da condenação. É Ele mesmo quem disse isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda ele continua no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E tudo que Jesus viveu e enfrentou, irmãos, foi por amor. E ele passou para a igreja esta missão de continuar amando, de continuar pregando. A grande comissão, meus queridos, nada mais é do que a manifestação do amor de Deus, querendo salvar o homem. Eu, você, e é isso que a igreja de Colossos viveu e por isso frutificava. Feche os seus olhos. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, mas eu quero deixar essas palavras para que você possa vivê-las. Os membros da igreja de Colossos estavam em pleno crescimento espiritual, porque sua fé e esperança estava na palavra do Senhor.
Isso gerou amor para a evangelização e cuidado uns dos outros. E por isso eles ficaram famosos. E mais de 2000 anos se passaram. Porém, o legado deixado por aquela igreja continua vivo. Está registrado. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. E a pergunta é: você, nossa igreja, como é conhecido? Lembre-se, você é a Igreja Batista Fé, Esperança e Amor. Sua fé, sua esperança, seu amor tem produzido os frutos de conversão? Lembre-se que a vinda de Jesus a este mundo é a maior expressão de amor de Deus. Dar frutos, continuar a pregar a palavra de Deus, é a maior expressão de amor. É dar continuidade àquilo que Jesus, por amor, começou e deixou para a igreja como missão. E ele diz para mim e para você: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você está pregando? Você está compartilhando? Você está amando como Deus tem amado? Como Deus te ama? Você está vivendo a fé que te move a viver o amor de Cristo? Foi para isso que Jesus veio ao mundo. E ele expressou todo o seu amor. E tudo que ele fez foi por amor. Ele tinha uma missão. Ele tinha obediência ao Pai. Mas não foi só isso que moveu ele ir para a cruz. Está muito claro que foi o amor que ele exerceu por nós, que foi capaz de fazer com que ele negasse a si mesmo, como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se completamente e, tomando forma de servo, ele foi para a cruz. E ele fez isso por amor, porque ele queria nos salvar, ele queria nos livrar da condenação eterna, e ele abriu o caminho para nós irmos viver por toda a eternidade na presença do Senhor. Mas ele passou isso para mim, passou isso para você, dar continuidade para que tantas outras pessoas que ainda estão indo para a eternidade separados de Deus, num lugar de condenação, que essas pessoas possam ser salvas através da manifestação do seu amor por ela, em compartilhar o Evangelho. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Pode ter certeza que tudo que você precisa, quem sabe até aquelas coisas que humanamente olhando é difícil, porque o mundo nos ilude com tantas coisas, e você fica se colocando e se esforçando para alcançar os seus objetivos, e por isso você não consegue. Mas se você ter fé, se você se entregar completamente, Deus pode realizar os seus projetos da mesma forma, e com muito mais, porque você vai amar verdadeiramente, e vai compartilhar, não é algo seu apenas, mas é para você dividir, é para você compartilhar, e isso é muito mais melhor. Está no exemplo de Deus. Ele está compartilhando, ele não precisava, ele é soberano, mas ele na sua graça vem dividir com nós o seu reino, e nos dá como herança. Mais do que isso, dá tudo aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos colocar a nossa fé na sua palavra. Você quer confiar em Deus?
Você quer viver experiência como Davi viveu, como Eliseu e o moço viveram e tantos personagens na palavra de Deus? A única coisa que você precisa fazer é acreditar. Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que é o que a palavra de Deus diz. E aí então, deixar que a palavra de Deus comece a iluminar os seus projetos, seus sonhos, as suas atitudes, a sua maneira de amar e de viver junto com as pessoas. Você vai olhar as pessoas com o mesmo amor que Jesus tem olhado para você. Você vai sentir desejo de quando você vê que a pessoa está desgarrada, como foi lido aqui na introdução, de que Jesus teve compaixão quando viu que as pessoas estavam perdidas e ele foi para junto delas. Você vai sentir isso. Mas você precisa crer na palavra de Deus. E quando você crer, você receberá autoridade, poder que vem de Deus. O Espírito Santo estará habitando em você e fará tantas maravilhas quanto Jesus fez, de ver vidas sendo resgatadas para viver o projeto de Deus nesta vida e na eternidade. Amém? Deus, muito obrigado, Papai do céu, porque mais uma vez podemos ouvir o seu Espírito, a sua palavra, ministrando aos nossos corações, reacendendo a nossa fé, Deus, reacendendo a nossa esperança, fazendo-nos enxergar o futuro eterno que está preparado para nós. Isso nos enche de coragem para amar e compartilhar. Deus, nós queremos frutificar, nós queremos produzir os frutos dignos do Senhor, aqueles que o Senhor tem esperado de mim, desta igreja. Pai, nós neste momento colocamos as nossas vidas diante do Senhor, eu me coloco diante do Senhor, Pai, para amar verdadeiramente. Senhor, eu quero aprender, eu não quero ter isso como dever, não, Deus, apenas. Eu não quero que seja só porque é uma ordenança. Não, Senhor, eu quero aprender a amar. Eu quero sentir aquilo que o Senhor sentia pelas vidas que estavam desgarradas. Arranca de dentro de mim, ó Pai, pelo poder da sua palavra, que ela tem este poder para purificar tudo aquilo que tem impedido de eu agir como um discípulo verdadeiro do Senhor. Pai, tudo aquilo que tem tomado o meu tempo de viver essa verdadeira comunhão com o Senhor, arranca do meu coração, para que eu possa ter o melhor do tempo da minha vida, para cumprir com o propósito do Senhor, com a missão que o Senhor colocou diante de mim, através do exemplo de Jesus. Deus, da mesma forma que eu desejo isso para mim, Deus, eu estou pedindo por cada um dos teus filhos que fazem parte dessa igreja, que os nossos corações possam se inflamar, possam acender essa chama que estava no coração de Jesus e que passou para o coração dos discípulos e que tem tomado os corações durante a história de que o seu evangelho tem sido pregado nesta terra. Que esta palavra, Deus, venha produzir os frutos, primeiramente em mim, na vida dos teus filhos, desta igreja, mas que haja, Senhor, um despertamento de cada um de nós, para sairmos da zona de conforto que criamos, e que dentro dos nossos projetos, dos nossos sonhos, caibam a sua palavra, para nos conduzir, para triunfantes, caminharmos vitoriosos, porque nada poderá nos deter quando estivermos vivendo pelo poder do seu Espírito, sobre a ação da sua palavra. Deus, que o amor seja o princípio que venha nos unir através de Jesus Cristo.
para que nós possamos respeitar e honrar uns aos outros, assim como o Senhor tem desejado. Que amar, que o compartilhar, que o viver a santificação seja o nosso primeiro e maior projeto enquanto vivemos nessa terra. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela ação do seu Espírito. Agora, Deus, quando estamos para retornar aos nossos lares, eu clamo ao Senhor que conhece os corações, conhece as necessidades. Eu intercedo pela igreja diante das suas dificuldades, sejam elas espirituais, sejam elas problemas físicos, relacionais. Deus, seja a injustiça, seja o que for, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu clamo pela sua misericórdia, pela sua graça sobre a vida dos seus filhos, e que segundo o seu amor, a sua graça, o Senhor, ó Deus, esteja abençoando cada um dos seus filhos, para que saiam daqui restaurados, cheios de fé, cheios de esperança, de que o seu futuro está garantido nesta vida e na eternidade diante do Senhor. A minha oração eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém.